Olá, seja bem-vindo ao curso Análise e Interpretação de Ensaios de Compactação, Laboratório e Campo. Primeiramente, gostaria de agradecer você por ter tomado essa decisão em buscar o conhecimento em uma área muito importante atualmente. Bom, eu sou o professor Lucas Campos, vou estar trabalhando junto com você nessa trilha do conhecimento. Atualmente, eu venho trabalhando junto com a DF+, Engenharia, em projetos de geotecnia que envolvem a construção de barragens, reforço de barragens, construção de pilhas, túneis, SAMPs, projetos principalmente voltados para a área de mineração. Também a gente trabalha com projetos na área de ferrovia e rodovia. Bom, na área acadêmica, fui professor de mecânicas dos solos, de edificações, instalações prediais e algumas outras disciplinas em cursos, tanto como técnico, como de graduação, como de pós-graduação na área de mecânica dos solos. Fui bolsista também de iniciação tecnológica no laboratório do Cefet, foi desenvolvido ensaios de compactação na época da graduação. Bom, qual que é a importância deste tema que está sendo muito importante e muito buscado hoje no mercado, o profissional que tem esse conhecimento na área da geotecnia? Bom, a construção de aterros vem sendo empregadas em projetos tanto de grandes magnitudes como projetos menores, projetos de infraestrutura urbana, por exemplo, e o controle tecnológico, a gente conhecer como avaliar, como interpretar os ensaios de laboratório e os ensaios de campo é fundamental para a gente definir se o nosso projeto está adequado ou não. Um outro ponto que vem tendo uma certa dificuldade de encontrar esses profissionais são as empresas, tanto construtoras como as projetistas, de não ter mão de obra qualificada e que tenham conhecimento para conseguir realizar o acompanhamento técnico dessas obras ou fazer projetos e especificações com um nível de qualidade. Neste curso, o principal objetivo é a gente mostrar, identificar e evoluir um pouco mais sobre o conceito do ensaio de compactação, quais são as características esperadas de um ensaio de compactação e qual que é a importância desse controle tecnológico que deve ser realizado nas obras para que a gente tenha o atendimento aos critérios de projeto. Não adianta a gente especificar no projeto algumas características que foram identificadas em ensaios de laboratório, por exemplo, como ensaio de compactação, ensaio trexial, a caracterização propriamente dita, ensaios oedométricos, entre diversos outros, e a gente não ter um controle tecnológico que vai nos garantir que essa obra foi executada da forma que ela foi projetada para ser. Então, o que acontece também com o aterro sem controle tecnológico, né? A gente não vai ter garantias de estabilidade daquela obra, a gente não vai ter conhecimento suficiente para determinar ou fazer adaptações no caso de obras. A gente tem ali sempre alguma divergência em relação ao projeto, e se a gente não tem esse controle tecnológico, a tomada de decisão ela acaba sendo um pouco mais difícil. A gente avaliar também quando solicitar esse ensaio, qual ensaio solicitar, qual característica no ensaio solicitar em relação ao projeto. E a gente vai falar também de alguns casos práticos da utilização do ensaio de compactação. E o principal, que é a gente saber interpretar, determinar e especificar quais as características desejadas em função do ensaio de compactação. Tá?
Para isso, a gente vai ter que recordar, identificar alguns pontos principais dos ensaios, para a gente fazer essa interpretação e a gente ter aí especificado qual que é o teor de umidade desejado num projeto, qual que é o grau de compactação, por exemplo, que a gente espera em função da complexidade do projeto, em função da camada, qual que é o objetivo daquela compactação. Bom, nessa videoaula a gente vai entrar um pouco nos princípios da mecânica dos solos aplicada ao ensaio de compactação. Então, a gente vai entrar um pouco na estrutura do solo, como que funciona uma partícula de argila, como que funciona uma partícula de areia, materiais pétreos, e a gente vai avaliar o ensaio de compactação e curvas de compactação, além de fazer uma análise e interpretação desses resultados de laboratório. Então, no primeiro bloco, a gente basicamente vai estar falando sobre essa estrutura do solo e qual o comportamento que a gente espera. E no segundo bloco, a gente vai falar do ensaio de compactação e da curva de compactação propriamente dita. No terceiro bloco, a gente vem falando sobre análise e interpretação desses resultados e casos práticos e como identificar as correlações que aquele ensaio de compactação tem com a caracterização do solo. Então, a situação prática é avaliar diferentes curvas de compactação obtidas em aterros e aterros experimentais. Tá? Um ponto importante de definir, que aqui nessa aula a gente está falando sobre ensaios de laboratório, ensaio de compactação em laboratório. Na segunda aula, a gente vai focar principalmente nos ensaios, no controle tecnológico, nos equipamentos adotados nos aterros. Antes de começar a aula, propriamente dita, entrando aí na estrutura dos solos, é fundamental você buscar conhecimento básicos da mecânica dos solos, como caracterização completa do material, ensaios trexiais. A parte da geologia também ela é muito importante para a gente conhecer qual que é a formação, qual que é a origem desse material, a gente identificar e classificar esses solos, fazer uma análise tátil-visual é muito importante para a gente tomar uma decisão, saber também as correlações dos índices físicos, né, uma vez que nem todos os parâmetros a gente consegue determinar em laboratório, só alguns pontos que a gente precisa ficar atentos e ter um conhecimento prévio para a gente conseguir extrair o máximo possível dessa aula. Bom, falando então em estrutura do solo e das partículas constituintes, um solo ele pode ter diferentes granulometrias, diferentes tamanhos de grãos. Então ele pode ir desde argilas, então, com tamanhos aí de 10 angstrom, então são 10, 1 vezes 10 a menos 6 milímetros, né? Então a partícula que a gente não tem essa percepção de tão fina que ela é, provavelmente a gente vai pegar ali mais de uma partícula. E a gente pode ter partículas aí de tamanho métrico, que são os matacões, os pedregulhos. Com relação à condição física dessas partículas, né, a gente vai ter desde a argila, silt, areia, pedregulho e matacos, a gente vai ter características diferentes de comportamento, mas principalmente na argila, que ela tem uma predominância das forças de superfície. Então, a superfície, o contato dos argilominerais, eles são muito importantes no seu comportamento. Nas demais granulometrias, o que vai acontecer é que a predominância são das forças gravitacionais, tá? Então, resumindo, as forças gravitacionais, a gente vai ter uma reorganização das partículas e não uma parte
química das partículas como na argila. Então, recapitulando, na argila a gente tem um fenômeno tanto físico como químico na sua estrutura e na sua reorganização, e nos demais materiais, como a areia, por exemplo, são as forças gravitacionais que a gente vai estar trabalhando na reorganização e no encaixe dessas estruturas, né? Ponto importante a gente falar também que, dependendo da caracterização do material, a gente pode ter em uma área de empréstimo, por exemplo, um solo bem graduado, um solo de graduação uniforme e um solo de graduação aberta. Tá? O que é um solo bem graduado? Solo bem graduado é quando você tem a presença de basicamente todas as partículas naquele material. Então, aquele material ele vai ter um preenchimento, uma estrutura e uma resistência melhor, por exemplo, do que numa graduação uniforme. Claro que isso vai depender do seu objetivo com o material. Você espera a resistência nesse material, então um solo bem graduado ele vai te dar características geotécnicas melhor do que um solo de graduação uniforme. Agora, se você precisa trabalhar com um sistema de drenagem, às vezes dependendo, um sistema de drenagem de barragem, por exemplo, que você vai ter predominância de material arenoso, uma graduação bem graduada com presença de finos não vai ser interessante, já que a sua permeabilidade vai ser prejudicada, e esse não é o objetivo do seu filtro, né? E o principal ponto, né, não pode deixar de falar, que é quando você tem uma granulometria aberta, né, que você tenha uma faixa, uma deficiência de algum tipo de material, e isso pode ser prejudicial ou não ao seu aterro, à sua estrutura que você está construindo. Tudo vai depender de análise, tudo vai depender do que foi considerado em projeto ou não. Então, enrocamento e pedregulho, a gente vai ter na ordem de acima de 2 milímetros, pedrisco a gente já pode classificar como pedregulho, e as areias e siltes a gente vai trabalhar entre 0,02 e 2 milímetros de diâmetro. Tá? Falando um pouco mais do comportamento, já que o comportamento da argila ele tem essa característica superficial em relação aos demais materiais, ela vai ter um comportamento um pouco diferente, que é influenciado com a presença da água, que é fundamental no nosso ensaio de compactação. Então, as argilas, elas basicamente são formadas por argilominerais, que são estruturas que têm características tetraédricas de silício ou octaédricas de alumínio. A estrutura tetraédrica de silício, basicamente os átomos de oxigênio ficam dispostos em volta dos átomos de silício, em ligações covalentes. Já na octaédrica, a ligação ficam dispostas em volta de átomos de alumínio em ligações covalentes. Quando você tem, por exemplo, uma caulinita, uma esmectita, uma montimorilonita, uma elita, a gente está falando de como se comporta essas estruturas, como se comporta essas lâminas, seja tetraédrica ou octaédrica. Quando a gente fala num solo que tem a presença de caulinita, né, a origem ali ela tem argilominerais de caulinita, a gente está falando de uma estrutura de 1 para 1. Então a gente tem uma lâmina tetraédrica e uma lâmina octaédrica. Então essa estrutura ela tem um comportamento mais estável, você tem um rearranjo ali, uma estabilização química desses argilominerais, e ele vai ter uma estabilização com a presença da água. Já a esmectita, a montimorilonita, por exemplo, que são estruturas que a gente tem que tomar cuidado do ponto de vista geotécnico, elas são estruturas de 2 para 1, onde ela tem uma ligação tetraédrica, uma lâmina octaédrica e uma lâmina
tetraédrica. Então ela vai trabalhar como se fosse esse sanduíche com uma lâmina octaédrica no meio e nos extremos as lâminas tetraédricas. E nessa relação de lâminas tetraédricas, a gente vai ter cátions, esses átomos trabalhando na ligação entre essas lâminas tetraédricas. O problema é que quando a gente tem essas estruturas, esses átomos e essa substituição química acaba sendo fraca, o que, com a presença de água, essa estrutura ela é alterada e acaba tendo uma estrutura, um cátions fraco, e essa estrutura não vai ter um comportamento geotécnico bom. É o caso, por exemplo, quando a gente tem solos expansivos, a gente tem que verificar quais são esses argila-minerais presentes. Será que é uma smectita? Será que é uma montimorilonita? Uma caulinita? A estrutura é 1:1 ou 2:1? Então isso é muito importante a gente avaliar. Quando a gente tem uma elita, apesar de ser uma estrutura 2:1, esses cátions, esses átomos, eles têm um comportamento com uma ligação mais forte, e por ter essa ligação mais forte com a presença da água, ele tem uma estrutura estável. Mesmo sendo uma estrutura 2:1, vai ter uma estrutura estável como na caulinita, que é 1:1, e diferente da montimorilonita e da smectita. Bom, com relação a essas potenciais elétricos, né, com relação a essas cargas dos argilominerais, as argilas geralmente são negativas nas faces e positivas nas bordas. Quando a gente tem uma partícula de argila seca, a gente vai ter uma carga negativa balanceada por cátions intercambiais, que é isso que a gente está falando. A gente vai ter ao redor da partícula ali vários cátions, vários átomos. A gente vai ter vários átomos que vão estar fazendo essa complementação química. E a água entra exatamente para fazer essa movimentação e essa reorganização dessas partículas e dessa estrutura que é o nosso solo. Essa reorganização provocada pela água, essa reestruturação, quando a gente adiciona água numa argila, ela acaba formando a dupla camada difusa, que é a camada onde você tem tanto esses átomos formados por cátions e esses ânions também formados tanto pela água como pelos átomos, seja um nitrogênio, um potássio, que está em volta ali da estrutura. Então, a água é atraída tanto pela partícula de argila quanto pelos cátions que estão atraídos pela partícula de argila. Também ocorre pontes de hidrogênio, que é em função da água, né, por compartilhar oxigênio das partículas de argila. Com essa ligação, né, você tem a partícula de argila, você tem aquela região entre os cátions com a água, que chama a dupla camada difusa. Você vai ter uma água que ela é tão forte quimicamente, essa ligação é tão forte, seja por ligação de Van der Waals ou não, ela vai ser uma água adsorvida. Então você tem aquela água que você não consegue tirar do seu solo. Na dupla camada difusa, você tem a camada ligada a partículas por força de atração. Então, tem uma água que você vai conseguir tirar e uma água que está entre os átomos ali, compondo todos esses elementos, que você consegue fazer essa reorganização, esse ajuste dessa região, onde você vai conseguir características geotécnicas melhor para o seu projeto. E a água livre é quando essa água está ocupando basicamente os seus vazios, mas não tem esse potencial elétrico, essa atração pela dupla camada difusa ou pela dupla camada difusa, seja pelos átomos ou pela própria partícula do argila mineral propriamente dito.
Então, uma ligação entre as partículas da argila, basicamente com essa característica da dupla camada difusa, ou a gente vai ter uma estrutura dispersa, ou a gente vai ter uma estrutura floculada. Então, a estrutura dispersa é aquela que vence a repulsão. As suas disposições, a sua disposição vai estar paralela face a face. Então, você teve um aumento na umidade, uma reorganização dessa dupla camada difusa, onde você vai ter essa estrutura dispersa, que vai ter essa característica lá em cima, onde a disposição face a face é predominante. Qual que é a característica que você imagina que um solo com uma característica dispersa vai apresentar nos seus parâmetros? Então, pela imagem, a gente consegue verificar que a permeabilidade na estrutura dispersa ela é maior ou menor que na estrutura floculada. Será que nessa estrutura dispersa as deformações que impostas pela própria reorganização da partícula, elas já aconteceram? Onde que eu estou querendo chegar com isso? Dependendo da situação que você quer para o seu aterro, você trabalhar com uma estrutura dispersa ou floculada vai ser muito importante. Por quê? Você espera, às vezes, uma permeabilidade um pouco mais baixa naquele material ou mais alta, dependendo do período de chuva. Às vezes você precisa selar a sua camada de aterro para não ter uma destruição das camadas compactadas. Já a estrutura floculada, você vai ter outras características, né? Inversamente relacionadas a essa de dispersão, bem como outras, como por exemplo fenômenos de sucção. A camada floculada ela vai ter a característica de vencer a atração desses argilominerais, e o contato vai ser de faces com arestas. Então você vai ter ali uma região onde as ligações elas são diferentes em relação à estrutura dispersa e uma estrutura floculada. E essa aproximação dessas partículas, como eu disse no último slide, vai ser em função da interpenetração da dupla camada difusa. Um ponto importante que nos solos residuais, nos solos compactados, acontece é a existência de partículas de argila chamados aí de grumos, que se rearranjam em macroestruturas com macroporos. Então a gente está falando em macroporos, neste caso, mas em função dessa reorganização, dessa estrutura que a gente tem como um todo, vai formar uma macroestrutura que, dependendo da situação, a permeabilidade vai ser influenciada principalmente pelos macroporos e não pelos microporos. Então a gente tem que ficar atento e avaliar se essa característica ela é ou não ideal para o nosso projeto. Se não, a gente pode destruir ela com um processo de compactação, um processo de homogeneização do solo e está fazendo essa reorganização da estrutura. Alguns temas correlacionáveis que a gente tem que ficar atento, como eu disse no início, são os índices físicos. Os índices físicos eles são fundamentais para a gente entender o comportamento do solo, uma vez que em laboratório a gente vai determinar apenas o teor de umidade, o peso natural do solo e o peso dos sólidos, o γS, né? Então, outro ponto importante, o estado da areia e das argilas, qual que é a compacidade, qual que é a consistência desse material, a identificação tátil-visual do solo é muito importante, classificação do solo também é muito importante. Então, nem sempre a gente vai ter em campo, por exemplo, uma informação fidedigna daquele solo para tomar uma decisão se a gente vai adotar aquele material ou não, e às vezes pode ser que você tome uma decisão errada e tenha que refazer todo o trabalho que foi feito num dia
por falta de informação e falta de identificação rápida daquele material. Mas você tendo um conhecimento atrelado, uma experiência de campo, uma avaliação desse material, dessa característica, você vai ter uma sensibilidade um pouco maior para determinar se aquele material é viável ou não para a gente seguir com a compactação. Por exemplo, um caso muito comum é quando a gente tem um projeto, a gente pode ter um projeto, foi especificado uma área de empréstimo, nessa área de empréstimo ela não foi suficiente para o projeto e uma outra área de empréstimo foi informada pelo contratante que ele poderia usar ela, e você precisa ali verificar de imediato se aquela área pode ou não ser utilizada no projeto, né, na implantação do projeto. Claro que você vai pedir sondagem, atrado, vai pedir caracterização desse material, mas essa sensibilidade inicial é muito importante, porque às vezes nem com a caracterização aquele material vai ser eficiente para a obra, ele vai ter características que, mesmo tendo uma melhoria do solo, um ajuste de granometria com a outra área de empréstimo, ele vai ser ideal para a obra. Então, resumindo, basicamente o que a gente precisa no ensaio de compactação, e o objetivo do ensaio de compactação é ter as melhores características geotécnicas possíveis no projeto. E isso é determinado antes de executar a obra. A gente faz uma campanha de investigação daquele material, realiza ensaio de compactação em laboratório, realiza os ensaios para determinar esses parâmetros geotécnicos de resistência, de deformabilidade, de permeabilidade, que são os parâmetros fundamentais para verificar se um projeto ele é estável ou não, dependendo das características que você está buscando. Então, o objetivo, a gente vai ter basicamente a melhoria desses parâmetros, tá? E com o ensaio de compactação a gente vai ter basicamente um ganho substancial em todos esses parâmetros que a gente busca. Então a gente vai estar otimizando o projeto, a gente vai ter condições de trabalhar com geometrias mais otimizadas, então entra a questão de custo também da obra e o controle da obra, da estabilidade, que fica muito mais seguro e muito melhor. Então, basicamente, o que a gente busca, a gente está reduzindo o índice de vazios. Reduzindo o índice de vazios, a gente vai reduzir a permeabilidade do material, então a gente vai reduzir problemas de infiltração no material e saturação desse material com perda de resistência. A gente vai ter, com a redução do índice de vazios, a redução da permeabilidade, a gente vai ter a redução da deformabilidade desse material também, ele vai estar mais estruturado, a organização dessas estruturas vai estar num comportamento melhor e, consequentemente, a gente vai ter uma resistência maior desse material, tudo que um geotécnico busca na sua obra. Então, o projetista ele vai definir qual o índice de vazios necessário que ele precisa no projeto, qual que é a resistência necessária, qual que é a deformabilidade que ele está adotando no seu estudo de tensão-deformação, qual que é o ângulo de atrito, qual que é a coesão, qual que é o módulo de deformabilidade, qual que é o K, né, qual que é a permeabilidade do solo. São identificações que o projetista ele vai definir em projeto, em função de ensaios, e a gente vai ter que controlar isso em campo, se esses valores estão sendo adotados e considerados no projeto. Os valores em campo estão sendo considerados em projeto. Então, de forma resumida, para a gente fechar o raciocínio, a gente tem argilominerais com partículas, são formados por partículas lamelares, então formados pelos tetraedros. A gente vai ter cargas não balanceadas, então as cargas das faces atraem íons do meio, então as moléculas de água formam a dupla camada difusa, e
dessa forma, o comportamento do solo ele vai ser em função das partículas dos sólidos, então vai ser em função se é uma esmectita, se é uma caulinita, se é uma estrutura 2:1, se é uma estrutura 1:1, e em função dessas ligações elétricas que pode estar ou um pouco com fortes ligações ou ligações um pouco mais fracas. E também vai ser em função da dupla camada difusa. Dessa forma, o potencial elétrico ele vai influenciar, né, nessa dupla camada difusa, nessa reorganização, vai influenciar no comportamento final do nosso solo, né? Então, se a gente tem distância grande entre partículas, o campo elétrico das partículas não vão interferir entre si. Quando a gente faz essa redução, a gente vai ter um campo elétrico de duas partículas interferindo entre si. E esse potencial elétrico ele pode ser atrativo ou repulsivo. Atrativo quando a gente tem aproximação das partículas e repulsivo quando a gente afasta essas partículas. Tá? Para concluir essa parte conceitual, né, do que é o nosso material, como que se comporta, principalmente a argila, né, que tem essa característica de superfície, a nossa conclusão é que a compactação leva ao aumento na somatória das forças de ligação entre as partículas, que vai reduzir o índice de vazios, aumentar a resistência ao cisalhamento e reduzir a deformabilidade e a permeabilidade do solo. Então, nessa aula, eu quis apresentar para você qual é a característica esperada do argilomineral e como ele se comporta de forma microscópica para a gente entender qual que é o comportamento da fase seguinte, que é a próxima aula, do comportamento geotécnico desse material, se a gente vai trabalhar numa estrutura dispersa, se a gente vai trabalhar numa estrutura floculada, em função das características que você espera. Te espero na próxima aula.